Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo mais uma parte da disciplina de princípios de fenômeno de transportes, agora trazendo para vocês então o simulado, ou melhor, a resolução do simulado da avaliação N2. Vocês já devem ter visto, provavelmente, a existência de um outro vídeo, que é também a resolução de um simulado, porém é para a turma 1 e 2, que vão até a unidade 11, né? Da unidade 8 até a unidade 11, avaliação N2. E para vocês das turmas 3 e 4, nós teremos até a unidade 14. Então tem uma ou duas questões que desse simulado para englobar essas três unidades que são cobradas a mais. E também duas questões extras que eu coloquei para que a gente possa trabalhar. Certo? Então vamos lá. Recomendações gerais, pessoal. Disponibilize 2 horas de forma ininterrupta para a realização do simulado e dedicação exclusiva para realizá-lo. Certo? Resolva as questões sem consultar o material. O simulado ele é constituído então de 10 questões, sendo 5 de baixa complexidade, 4 de média complexidade e uma de alta complexidade, mais 2 questões extras. Ao final, verifique o seu rendimento através do gabarito disponível na sala virtual, reveja os conceitos que errou no material instrucional e observação. O simulado apenas simula um momento de avaliação, sendo assim, não considere apenas o simulado como revisão do conteúdo. Use o material como lista, a resolução das listas, a resolução das práticas de competência, reveja as atividades engajadoras, certo? Então a avaliação irá apresentar questões que divergem desse simulado. Bons estudos. Gente, então, caso você não tenha feito esse simulado ainda, deixa para assistir esse vídeo depois, ok? Tente fazer o simulado antes. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão 1, uma questão de baixa complexidade. Então nós teremos assim, em seguida, 5 questões de baixa, 4 de média e uma de alta, mais as 2 questões extras que são de média complexidade, certo? Porém, na hora da avaliação, lembre-se que ela vem em forma randomizada, né? Ela vem em modo aleatório essas questões e você tem que olhar para ver qual é a questão de baixa ou não. Normalmente as questões de baixa são questões mais conceituais ou que envolvem menos cálculos, tá? Então vamos lá, primeira questão. Quanto aos mecanismos de transporte de calor, avalie as proposições a seguir. A condução térmica ocorre em meios sólidos e fluidos, porém é mais observável nos sólidos. Verdadeiro, certo, pessoal? É uma proposição verdadeira, né? Ela ocorre em fluidos. Claro que os fluidos são melhores transportadores de calor através do meio da convecção. A convecção ocorre conjuntamente com o transporte de massa. Perfeito. Então, a convecção térmica, né, o calor sendo transportado na forma de convecção, o fluido trabalha então ali como meio de realizar a transferência de calor e conjuntamente vai acontecer o transporte de massa. A radiação térmica independe do meio, podendo ocorrer no vácuo. Também é verdadeira essa proposição. O fluxo de calor por condução é diretamente proporcional ao gradiente de temperatura e inversamente proporcional à área da face da parede. Falso. A lei de Fourier, ela diz que quanto maior a área de superfície, menor a resistência oferecida pela parede. Logo, você vai ter uma condução ou um fluxo com maior intensidade. Então nós temos que a quarta ela é falsa. A quinta, a resistência de dado material é inversamente proporcional à sua condutividade térmica. Verdadeiro. Quanto maior a condutividade ou condutibilidade de um certo material, menor a resistência que ele vai oferecer ao fluxo de calor. Então, ela é verdadeira. Então, dentre as 5 proposições, a única que é falsa é a proposição de número 4. Então, dentre as alternativas, nós temos aqui a letra C, que indica apenas a de número 4 como uma proposição incorreta. Perfeito? Vamos para a nossa segunda questão.
Um gás é submetido a um processo de compressão sob pressão constante de 800 Nm por metro quadrado e sofre uma redução em seu volume de 0,3 metros cúbicos. É correto afirmar que o trabalho é... Então vamos lá, pessoal. O trabalho em uma transformação gasosa sobre pressão constante, ou seja, isobárica, é dada pela pressão vezes a variação de volume. Então, neste caso, o nosso trabalho ele vai ser dado por 800 vezes a variação, que é de menos 0,3. Isso nos vai resultar, então, em menos 240 joules de energia. Então, é um processo que está sendo realizado sobre o ou sobre o nosso sistema. Então, dentre as alternativas, a alternativa correta é a letra B. Aqui indica que o trabalho é de menos 240 joules. Certo? Vamos lá para a nossa terceira questão. Questão 3, de baixa complexidade. Considere uma parede composta por 3 camadas de mesma espessura e de materiais distintos, como representado abaixo. Então, nós temos aqui uma parede composta, 3 camadas. Cada camada é composta por um material específico, materiais distintos, mas as espessuras e as áreas, no caso, são as mesmas. Nós temos aqui, então, a representação também do diagrama ou perfil de temperatura entre cada uma dessas camadas. Então, na representação, temos o perfil de temperatura entre cada uma das paredes ou camadas. Considerando que o fluxo de calor por condução é permanente, é possível afirmar que a comparação entre a condutividade térmica de cada material é dada por... Então, vamos olhar aqui rapidamente. A gente precisa lembrar, pessoal, que a parede ela vai oferecer uma resistência. E a resistência é o que vai gerar a diferença ou o gradiente de temperatura entre as faces. Então, quanto maior a resistência oferecida por a camada, maior vai ser o gradiente. Então, note que na primeira parede nós temos um gradiente grande de temperatura. Na parede do meio, nós temos um gradiente pequeno. Vou colocar aqui T1, variação T2. E na terceira parede, nós temos aqui um gradiente intermediário. Quando a gente pensa desta forma, nós temos que, olha, a primeira parede ou a primeira camada, ela tem a maior resistência. A segunda camada é a que tem a menor resistência. Mas a gente precisa pensar então que a condutividade e a resistência, elas têm uma relação de inversa proporção. Ou seja, quanto maior a resistência, menor vai ser a condutividade do material. Perfeito? Então, a parede 1, a camada 1, ela tem a maior resistência. Então, ela tem a menor condutividade. Então, eu posso falar que K1 ela é menor do que quem? Do que K3, que é a intermediária, a resistência intermediária, que é menor que K2. Então, dentre todos, nós temos o seguinte: o que tem a maior condutividade é K2, que tem a menor condutividade é K1. Tá? Ou poderia dizer também que K2, a parede 2, é a que tem a maior condutividade, K3 é a intermediária e A1 é a de menor ou maior que K2, que K1. Nós poderíamos escrever desta forma uma comparação, escrevendo do menor para o maior ou do maior para o menor. Certo? Então vamos ver as alternativas. Então, alternativa A. O primeiro material tem condutividade térmica menor que o segundo, que é menor que o terceiro, que é menor que o segundo. É realmente o que nós temos aqui. Então, a primeira parede tem a menor condutividade, a segunda é a que tem a maior condutividade. Então, nós temos como alternativa a letra A. As demais, a segunda diz que K2 é menor que K3 e que K3 é menor do que K1. A gente viu que é o inverso, a menor é K1.
Aqui fala que K1 é maior que K2, que é maior que K3, também não. A quarta fala que K1 é menor que K3, que é igual a K2, né? Não vimos que não são iguais. E a terceira fala que as três condutividades são iguais. Os materiais são distintos, eles até podem ter a mesma condutividade, mas não é o caso que nós temos pelo perfil de temperatura. Vamos para a próxima questão, questão 4. O zero absoluto é denotada a temperatura limite e considerada um dos estados físicos da matéria na qual cessa-se o movimento das moléculas e partículas. Essa temperatura é representada na escala Kelvin como o zero Kelvin. Né? Então não existe temperatura menor do que essa. Quais as alternativas representam respectivamente o zero absoluto na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Então vamos lá. Na temperatura Celsius, conversão de Kelvin para Celsius. Então, temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273,15. Neste caso, como a temperatura em Celsius é zero, a Kelvin é zero, certo? Nós teremos que a temperatura é de menos 273,15 graus Celsius. Ok, dentre todas as alternativas, a letra B, a letra C e a letra D já podem ser excluídas, tá? Porque ela é negativa e tem que ser 273,15 negativo. Precisamos agora determinar a temperatura limite na escala Fahrenheit, ou seja, menor temperatura na escala Fahrenheit. Temos duas formas para proceder. A primeira é convertendo de Kelvin para Fahrenheit ou converter de Celsius para Fahrenheit. Vou optar aqui para fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit. Então nós teremos temperatura em Celsius dividido por 5 vai ter que ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. A gente pretende calcular a temperatura na escala Fahrenheit. Então eu vou isolar a temperatura Fahrenheit. Lembrando que essa questão de isolamento é uma prática minha, mas vocês podem usar o método que vocês acharem mais interessante. Então, isolando a temperatura em Fahrenheit, nós teremos a temperatura em Celsius, dividido por 5, vezes 9, mais os 32. Uma expressão que permite o cálculo da Fahrenheit em função da temperatura em Celsius. Então, temperatura em Fahrenheit, ela vai ser igual aos menos 273,15 vezes 9, dividido por 5, mais 32. E o resultado dessa continha vai ser menos 459,67 graus Fahrenheit. Então nós temos aqui a temperatura ou o zero absoluto em ambas as escalas, Celsius e Fahrenheit. Logo, a alternativa correta é a alternativa I. Perfeito? Então vamos lá para a questão 5 e a última questão de baixa complexidade. Segundo a lei de Fourier, o fluxo de calor por condução depende do material, da espessura da parede, do gradiente de temperatura, e da área de superfície das faces. Diante desta relação, analise as afirmações a seguir. Vamos lembrar o fluxo através da lei de Fourier. Então, o fluxo por condução ele vai ser igual a menos K, que é a condutividade térmica do material, uma propriedade do material, então depende de qual material que você está trabalhando, vezes a área, vezes o gradiente de temperatura, dividido por L, que é a nossa espessura. Observando essa expressão, nós podemos afirmar que, conforme a área aumenta, o fluxo aumenta, conforme o gradiente aumenta, o fluxo também aumenta, e quanto maior a espessura, menor vai ser o fluxo, já que a espessura está dividida. Então, você tem uma relação de direta proporção entre área, gradiente e o coeficiente ou a condutividade térmica do material, e uma inversa proporção com a espessura. Então, primeira afirmação. Quanto maior o gradiente de temperatura, menor será o fluxo de calor. Mentira. Se eu aumento o gradiente, quanto maior a diferença, maior o fluxo. Então, essa primeira ela é falsa. Quanto menor a espessura da parede, maior será o fluxo. Verdadeiro.
Quanto menor a parede, menor a resistência imposta por ela. Então nós temos que essa afirmação é verdadeira. A terceira traz para nós o seguinte: se a espessura de certa parede for reduzida pela metade, o fluxo de calor decairá pela metade. Então ele está dizendo que o fluxo diminui se a parede diminuir. A gente viu, né, a questão 2, né, a afirmação 2, ela é contraditória a essa. Então você não pode ter que as duas são verdadeiras. Ou a terceira é verdadeira ou a segunda. Porque eu digo, se a parede, quanto menor a parede, maior o fluxo, se eu reduzir a parede, eu aumento o fluxo, certo? Então, como reduzindo a espessura eu aumento o fluxo, eu não posso, reduzindo a parede, que o fluxo ele vai diminuir. Então, ela é falsa. Na verdade, o que acontece aqui é que se eu reduzo pela metade a parede, o fluxo ele vai ficar dobrado. Vai ficar 2 vezes maior. Quarta afirmação: se o material de uma parede for substituído por um material com o triplo de condutividade térmica, o fluxo de calor será 3 vezes maior. Verdadeiro. Pessoal, por quê? Se eu tenho um fluxo K e esse fluxo ele é triplicado, toda essa operação é triplicada. Então, automaticamente, o fluxo também fica 3 vezes maior. Perfeito? Então nós temos aqui a primeira e a quarta como a segunda e a quarta como verdadeiras e a primeira e a terceira como afirmações falsas ou incorretas. Das afirmações, as verdadeiras são verdadeiras a primeira, a segunda e a quarta afirmação. Então nós temos aqui a alternativa A. Então as demais são alternativas incorretas. Então vamos para a questão 6, que passa a cobrar então questões de média complexidade. Questão 6. Um técnico de manutenção de máquinas pôs para funcionar um motor térmico que executa 10 ciclos por segundo. Considerando-se que em cada ciclo o motor retira uma quantidade de calor de 30 kJ de uma fonte quente e cede 5 kJ a uma fonte fria, é correto afirmar que o rendimento de cada ciclo é... Bom, pessoal, máquina térmica. O que acontece? Vamos fazer a representação da máquina. Você tem uma entrada de uma quantidade de calor, vou chamar aqui de Q1. Você tem uma saída de calor Q2, que é para a fonte fria. Aqui tem o motor. E você tem uma saída de trabalho. Então ela pega essa quantidade de calor, transforma isso em trabalho e o restante é eliminado para a fonte fria, gerando variação de energia interna, né, pela primeira lei da termodinâmica. Bom, como que a gente calcula o rendimento? O rendimento, N, é dado pelo trabalho dividido pela quantidade de calor, certo? Tudo bem, preciso então calcular o trabalho. O que eu tenho? Eu tenho que estar entrando na máquina 30 kJ. Está sendo transmitido ou transferido para a fonte fria 5 kJ. Certo? Note que você tem uma diferença aqui de 25. Então, cadê o resto dessa energia? Que são os 25 kJ? É o trabalho. Tá? Então ela recebe 30, 25 vira trabalho, o restante é transmitido para a fonte quente, para a fonte fria. Certo? Então vamos calcular o rendimento. O rendimento vai ser 25 sobre 30. 25 sobre 30, nós teremos aqui o valor de 25 dividido por 30, 0,83. 83,3 aproximadamente, o que em porcentagem é 83,33% de rendimento aproximadamente. Então, dentre as alternativas, nós temos a alternativa D como resposta correta. Vamos para a questão 7, mais uma questão de média complexidade. Uma placa de concreto tem 20 centímetros de espessura, uma área de 8 metros quadrados. Espirais elétricas de aquecimento são instaladas sobre a placa para derreter o gelo na superfície durante os meses de inverno.
É correto afirmar que a potência mínima fornecida às espirais para manter uma diferença de temperatura, ΔT, área L, né, entre a base da placa e a sua superfície é igual a... Bom, vamos supor algumas coisas. Suponha que toda a energia seja transferida através da placa e que a condutividade térmica do concreto é igual a 1,4 watt metro grau Celsius. Então ele trouxe aqui para nós a condutividade de cá. O que a gente vai precisar fazer aqui? Calcular o fluxo. Então a gente vai trabalhar fluxo de calor por condução, ao meio sólido, lei de Fourier. Então menos K vezes a área vezes o gradiente de temperatura dividido por L. Certo? Professor, mas ele não quer o fluxo, ele quer a potência. Perfeito, mas a potência para ser um regime permanente tem que ser igual ao fluxo, ou seja, o que eu gero de potência nas espirais elétricas, né, nessas espirais, vai ser o que vai ser fornecido para o outro lado. Então eu posso dizer que a potência vai ser igual ao fluxo de calor por condução neste caso. Então nós teremos aqui que o nosso fluxo de calor por condução ele vai ser dado por menos 1,4 vezes 8 vezes 30, tá? 30, dividido pela espessura. A espessura está em 20 centímetros, então 0,2, né, transformando para metro. Então nós temos aqui que o nosso fluxo de calor por condução ele vai ser igual a 1,4 vezes 8 vezes 30 dividido por 0,2, que é igual a menos 1680 watts. Ou seja, a minha potência é de 1680 watts. Tá? Para que você estabeleça essa diferença de 30 graus, esse gradiente de 30 graus entre as duas faces. Então, dentre as alternativas, a alternativa D é a alternativa correta. Perfeito? Questão bem tranquila, aplicação ali da lei de Fourier. Próxima questão, questão 8. Essa é a questão 7, isso. Questão 8, também de média complexidade. Gás hidrogênio pressurizado é armazenado a 358 Kelvin em um recipiente esférico de 4,8 de diâmetro externo feito de níquel. A casca do recipiente tem 10 centímetros de espessura. A concentração do hidrogênio no níquel na superfície interna é de 1 kg por metro cúbico e a concentração de hidrogênio no níquel na superfície externa é nula. Tá? Concentração já está aqui envolvendo questão de massa, né? Transferência de massa. Considerando o coeficiente de difusão no níquel, do hidrogênio, no caso no níquel, na temperatura de 358 Kelvin igual a 1,2 vezes 10 a menos 12 metro quadrado por segundo, e o que o fluxo é linear na casca do recipiente, o que é linear? A parede ali, né, por mais que seja um recipiente esférico, né, ou cilíndrico, dependendo da situação, ele vai atravessar de forma linear. Determine o fluxo de massa de hidrogênio da região interna para a externa. Então aqui nós temos a representação. Então você tem aqui o gás pressurizado de hidrogênio, uma concentração na região interna de 1 kg por metro cúbico e na região externa de 0, não tem nada de hidrogênio. Ele traz que essa é a espessura dessa parede, é de 10 centímetros, que é 0,1 metro, e traz para nós o coeficiente, né, no caso, coeficiente de difusão. Bom, vamos aplicar a lei de Fick. Né? O que a lei de Fick diz? Que o transporte de massa é igual ao menos, né, o coeficiente de difusão entre os dois materiais, vezes o gradiente de concentração dividido pela espessura, certo? Então nós temos, neste caso, que o nosso
coeficiente é de 1,2 vezes 10 a menos 12. A nosso gradiente de concentração é 1, né, porque você está saindo do meio de 1 para 0, então a variação é 1, então vezes 1, dividido pela espessura, que é de 10 centímetros, que é 0,1, que a gente pode colocar igual a 1 vezes 10 a menos 1 metro. Então vou colocar aqui 1 vezes 10 a menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Esse 1 com esse 1 já simplificou, a gente vai ter então que o fluxo de massa vai ser de 1,2 vezes 10 a menos 12 dividido por 10 a menos 1 vai dar 10 a menos 11 quilogramas por metro quadrado por segundo. E nós temos aqui então o fluxo. Então, dentre das alternativas, nós temos a alternativa correta, a alternativa E, 1,2 vezes 10 a menos 11 kg por metro quadrado segundo. Certo? Então, quanto de massa está passando ali a cada segundo do meio de maior concentração pelo menor concentração. Então, lei de Fick. Perfeito? Pessoal, desculpa esse barulho me incomoda pra caramba, mas é o pessoal trabalhando aqui do lado, infelizmente. Questão 9, média complexidade. Abaixo temos a representação de um circuito térmico formado por duas resistências térmicas em paralelo, R1 e R2. Tá? Temos aqui a representação. Considerando que os potenciais térmicos, ou seja, as temperaturas T2 e T1, sejam respectivamente 860 e 60, então nós temos aqui uma fonte quente de 860 graus Celsius e uma fonte fria de 60 graus Celsius, logo, nós temos aqui um gradiente de temperatura de 800 graus Celsius entre os nossos terminais, tá? E que as resistências R1 é de 40 e R2 também é 40, então nós temos aqui 40 graus Celsius por watt de resistência térmica e aqui 40 graus Celsius por watt também de resistência térmica. Ele quer que a gente calcule o fluxo entre T1 e T2. Muito bem, o fluxo de calor por condução, quando a gente tem resistência térmica, é dado pelo gradiente de temperatura dividido pela resistência. Como eu tenho uma resistência em paralelo, uma resistência equivalente do meu circuito. Então, como eu estou trabalhando, como estou trabalhando com uma resistência em paralelo, a gente precisa lembrar que 1 sobre, para paralelo, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Nós teremos, então, 1 sobre 40 mais 1 sobre 40. Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre 40 mais 1 sobre 40, vai ser 2 sobre 40. Isso vai implicar para a gente que a resistência equivalente é de 40 sobre 2. Ou seja, a resistência equivalente é de 20 graus Celsius por watt neste caso. Perfeito? Então vamos calcular o nosso fluxo. Variação de temperatura, o gradiente é 800. Resistência equivalente é 20. Podemos simplificar. Ficou 80 por 2. Temos aqui menos 40 watts, ou joule por segundo. E dentre as alternativas, a alternativa correta é a letra A. Então o fluxo é de 40 watts. Lembrando que o negativo é só para representa ali então o quanto a fonte quente cede de calor por segundo para a fonte fria. Vamos então para a nossa questão 10, a questão de alta complexidade. Ela é de alta complexidade porque ela vai envolver vários cálculos, então, ou mais que um conceito. Então, uma parede composta é formada por duas camadas associadas em série. Então, eu tenho um circuito em série. Tal que a primeira camada apresenta condutividade de 250 watt metro grau Celsius e uma espessura de meio metro. Enquanto que a segunda camada apresenta condutividade térmica de 80 watt metro grau Celsius e uma espessura de 8 centímetros. Considerando que a face quente da parede é de 400 graus Celsius e a face fria é de 50,
que a área é de 2 metros quadrados, é correto afirmar que o fluxo de calor por condução entre as faces da parede é aproximadamente igual a... temos algumas formas de calcular isso. Eu poderia calcular o fluxo da primeira parede, depois tentar calcular o fluxo na segunda parede. Isso daria um pouco de trabalho, porque eu teria que calcular a temperatura na intermédio, entre essas duas camadas. Como que a gente faz, então, nesse procedimento? A gente vai calcular as resistências. Então, a resistência térmica ela é dada pelo comprimento ou espessura dividido pela condutividade vezes a área. Então, nós teremos dessa relação a primeira resistência, R1, ela vai ser dada pelo primeiro comprimento, a primeira espessura, que é de meio, dividido por 250, que é a condutividade da primeira parede, vezes a área, que é 2, nós teremos então aqui 0,5 dividido por 500. Isso vai gerar que a nossa primeira resistência é uma resistência de 0,001 graus Celsius por watt. Perfeito? Agora, a nossa segunda resistência, R2, ela vai ter 8 centímetros de espessura, então 0,08. A sua condutividade é de 80 e a sua área também é de 2 metros. Então a gente tem aqui 0,08 dividido por 160. Essa divisão vai fornecer para a gente 0,0005 graus Celsius por watt. Então tem a resistência 1 e a resistência 2, a resistência de cada uma dessas paredes. Como a associação é em série, nós temos que a resistência equivalente do nosso circuito é dada por R1 mais a resistência 2, a soma dessas duas resistências. Então a gente tem 0,01 mais 0,005, o que vai fornecer aqui 0,0015, coloquei um zero a mais, 0,15 graus Celsius por watt para o circuito. Qual vai ser o fluxo? O fluxo por condução vai ser menos o gradiente de temperatura pela resistência equivalente. Então nós teremos aqui menos o nosso gradiente é de 350, a gente está saindo de uma fonte de 400 para 50, então a gente tem um ΔT de 350 graus Celsius. 350 dividido por 0,0015. Isso vai gerar para nós um fluxo de 350 dividido por 0,0015 igual a 233.333,33 watt ou 233,33 kW, no caso negativo, mas 233,33 kW. Então, dentre as alternativas, nós temos a alternativa B. Então, note que a questão de alta complexidade é que ela leva um tempo maior. A gente teve que lembrar de como calcular a resistência térmica de uma parede, fazer a soma, ou determinar a resistência equivalente para um circuito em série e calcular o fluxo de calor. Então, não é, calcule o fluxo, calcule a resistência equivalente ou calcule a resistência da parede. Ela pede o fluxo, para chegar no fluxo a gente precisa calcular a resistência, calcular a equivalência, a resistência equivalente para finalmente chegar no fluxo de calor. Não é uma questão, digamos assim, difícil, mas ela leva 3 conceitos para sua resolução. E vamos para as questões extras que eu comentei com vocês, porque se vocês podem perceber, dentro dessas 10 questões, não apareceu radiação e não apareceu convecção. Ok? A gente falou um pouquinho de tudo, mas não falou esses dois conceitos. Então eu coloquei essas duas questões extras para a gente abordar, ou seja, são possíveis variações. Professor, pode então ocorrer na minha avaliação não cair transferência de massa? Pode, a aleatoriedade ali pode ser formada, do banco de questões, que não caia nada para você de condução, só caia convecção e radiação,
ou vice-versa. Isso pode acontecer, por isso que você tem que saber todas. Então vamos lá para a primeira. Um corpo negro de 1 metro quadrado, a temperatura de 200 Kelvin irradia calor na razão de 9,07 vezes 10 a quinta watt. A temperatura de 4000 Kelvin, a irradiação em watt é igual a... Pessoal, essa questão tem duas formas de você resolver. Pessoal, mas como assim duas formas de você resolver? Isso, tem duas formas de você resolver. Uma é aplicando a lei de Stefan Boltzmann de forma direta. Então, pegaria o fluxo por radiação térmica, que é igual a constante de Stefan Boltzmann, vezes a área, vezes, faltou aqui a emissividade, né? A emissividade, no caso, a emissividade do corpo negro é 1, né? Vezes a área, vezes a temperatura da superfície, a quarta, e pegar os valores, né, 1 metro quadrado, pegar a constante, pegar a área, pegar todos esses valores e submetê-los nessa fórmula e calcular o fluxo. Dá certo? Dá. Porém, existe uma outra forma mais rápida. Talvez seja mais rápida, né? O que seria mais rápido? Essa aqui seria a primeira situação. Note que você tem aqui 2000 e aqui você foi para 4000, ou seja, a temperatura dobrou. E se eu dobro a temperatura, veja o que acontece. Fluxo de radiação na segunda situação, a temperatura está dobrada. Você vai ter constante, emissividade, área, vezes, 2 vezes a temperatura de superfície elevada à quarta. Dobrou a temperatura. Se eu dobro, note que a gente vai ter aqui então emissividade, constante, emissividade vezes a área, 2 elevado à quarta é 16 vezes TS à quarta. O que acontece então na nossa segunda situação? Na segunda situação, onde a temperatura é o dobro, você tem 16 vezes o fluxo da primeira. Isso é uma relação muito importante quando a gente trabalha com a lei de Stefan Boltzmann, né? A temperatura é a quarta potência. Então, se eu dobrei a temperatura, não vai dobrar o fluxo. Ele vai ficar 16 vezes maior. E esse 16 vezes maior é devido à temperatura estar elevada à quarta. Então, pensando-se nisso, o meu fluxo de calor na segunda situação, se eu soubesse, por exemplo, eu falo que é mais fácil porque eu já sabia que era 16 vezes maior. Para você, talvez, era mais fácil calcular. Né? Então, eu já sei que na primeira situação era de 9,07 vezes 10 a quinta. Nessa primeira situação aqui, já foi fornecido. Agora vai ser 16 vezes, ou seja, 16 vezes 9,07 vezes 10 a quinta. E fazendo 16 vezes esse valor, nós teremos 16 vezes 9,07 vezes e elevado à quinta. Nós teremos aqui 14.000, não vou pedir para colocar em notação científica, já que as alternativas estão. Então, notação científica. Notação científica eu quero com quantas casas decimais? Então, 3. Então a gente tem 1, vou usar aproximadamente 1,45 vezes 10 a sétima watt. Então um fluxo 16 vezes maior. Então, dentre as alternativas, a alternativa E. Perfeito? Vamos para a segunda questão extra, que é uma envolvendo então o cálculo do fluxo de calor por convecção. Certo dispositivo eletrônico apresenta área exposta de 0,0002 metro quadrado, de forma a garantir que a temperatura dessa superfície não ultrapasse 60 graus Celsius quando a temperatura ambiente é de 20 graus Celsius, deve ser removido o calor a uma taxa de 0,4 watt. É correto afirmar que o valor do coeficiente de transferência de calor convectivo para essa situação é igual a... Bom, como que a gente calcula o fluxo de calor convectivo? Ou por convecção? É o coeficiente H
que é esse carinha que ele quer saber, vezes a área de superfície, vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do meio. Perfeito? O que a gente procura? O que a gente está procurando nesse caso? H. Então eu vou isolar H. H vai ser igual ao fluxo por convecção dividido pela área vezes a temperatura de superfície menos a temperatura do ambiente. Nós temos essa relação. No nosso caso, o fluxo tem que ser de 0,4, a área é de 0,0002, a temperatura da superfície é 60 e a temperatura do meio é 20. Então nós vamos ter aqui que o nosso valor de H ele vai ser dado por 0,4 dividido. Aqui nós teremos 40, tá? Aqui vai dar 40. Aqui vai dar 40. 40 vezes 0,002 vai ser 0,004 ou 0,08. Na verdade, que vai ficar para nós aqui 4 vezes 10 a menos 1, dividido por 8 vezes 10 a menos 3. 4 por 8 são meio, meio vezes 10 ao quadrado, 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 3 são 10 ao quadrado, que vai gerar para nós aqui então 50. 50 o quê? 50 watt por metro quadrado, grau Celsius, que é a unidade que a gente está utilizando aqui para o coeficiente de transferência de calor convectivo. Então, dentre as alternativas, a alternativa correta é a letra D, 50 watt por metro quadrado, grau Celsius. Certo? Pessoal, espero que esse simulado ajude vocês nos estudos, principalmente na preparação da avaliação M2, que vocês revisem o conteúdo, revejam as resoluções das listas de exercícios, né, no caso 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, né? Na verdade a última lista, a transferência de massa, é da unidade 13 e 14 conjuntamente, mas que vocês revejam essas 6 listas. Caso você tenha dúvida, assista o vídeo da resolução de alguns exercícios que tem disponível na sala virtual, ou acesse o arquivo com a resolução. Veja também, né, a resolução das práticas de competência dessas unidades. Revejam também as atividades engajadoras. As atividades engajadoras, para a parte conceitual, ela é bem interessante, ela traz ali algumas questões bem interessantes. Tá? Pessoal, grande abraço e até lá. Fui!